chegamos na estação de Asakusa. Ah, aqui também tem jinrickshaw. Parece um espermatozoide. Credo! Konnichiwa. Konnichiwa, oi pessoal! Depois de visitar o zoológico de Ueno no último vídeo, viemos para Asakusa. Asakusa é o centro de Shitamachi de Tóquio, literalmente Cidade Baixa. Um dos distritos de Tóquio onde a atmosfera de décadas passadas da cidade ainda sobrevive. A principal atração de Asakusa é o Sensoji, um templo budista muito popular construído no século VII. O Sensoji é o templo mais antigo de Tóquio. Este importante centro de fé religiosa atrai 30 milhões de devotos todos os anos. O templo é acessado pela Nakamise, uma rua comercial que, por séculos, tem oferecido aos visitantes do templo uma variedade de petiscos tradicionais locais e souvenirs turísticos. Asakusa pode facilmente ser explorada a pé. Alternativamente, você também pode considerar um passeio guiado em um rickshaw, ou jinrickshaw, que são os veículos movidos a homem, como mostrado no vídeo de Arashiyama que passeamos de jinrickshaw. Se você ainda não viu, vou deixar nos cards. Eles fazem agora ningyoyaki. Outro petisco popular em Nakamise é o ningyoyaki, que pode ser traduzido como bolinho de boneca assada. E são simples bolinhos com textura de esponja macia, recheados com pasta de feijão doce. Eles vêm em diversos formatos, como de animais ou personagens de desenho animado. Pode comprar pacote que tá gostoso. Eles pedem pra comer aqui e não ir andando comendo. O pessoal que não é comida acha ruim que tem gente comendo. Ah, é verdade. Acha ruim que entra comendo dentro da loja, né? E podem ser comidos na hora ou comprados em caixas como souvenirs. Eles geralmente permanecem frescos por uma semana. Uma das lojas de ningyoyaki mais famosa é a Kimuraya, onde você pode ver os bolinhos sendo assados antes de comprá-los. Ó, vó, seu presente. Ai, que coisinha linda. Obrigada. Nakamise é a rua comercial mais famosa de Asakusa. A rua tem 250 metros de extensão na via principal de acesso ao templo Sensoji e é ladeada por lojas que vendem souvenirs tradicionais, petiscos e doces. Esta rua está, na verdade, dentro da propriedade do templo, começando e terminando com o portão do templo. No extremo sul está o portão exterior, Kaminarimon, e no extremo norte está o portão interior, Hozomon. Entre esses dois portões estão 89 lojas, com 54 lojas no lado leste e 35 no lado oeste. Esse é gostoso, hein? Esse é gostoso, hein? Onde você comprou esse? Aqui atrás de mim. Mãe, come tudo, mãe. Esse tá muito bom. Nossa, coisa gruda, hein? O filho da Lu tava comprar um desse. Oishi Paraná. Nakamise é um nome tradicional dado às ruas comerciais localizadas em terrenos de templo ou santuários. Então, este não é o único Nakamise do Japão, mas é um dos mais antigos e famosos. Acredita-se que a rua comercial Nakamise de Asakusa tenha começado entre o final do século XVII e o início do século XVIII, quando os moradores de Asakusa receberam permissão para abrir lojas nos terrenos do templo. Em troca, os novos lojistas eram responsáveis por manter a limpeza e a organização dos arredores do templo. Qual que você gostou? Esse aqui, Kawane, ó. Parece a Tica! Parece a tica lá. Se coubesse na mala, eu lavaria. Já naquela época, o templo Sensoji era um popular centro de peregrinação e os lojistas de Nakamise faziam um grande comércio, fornecendo comida e bebida aos peregrinos cansados.
Desde então, a aparência da rua passou por várias mudanças. Em 1885, a rua foi modernizada e as antigas lojas foram substituídas por edifícios de tijolos vermelhos típicos da época. Infelizmente, esses edifícios foram completamente destruídos no grande terremoto de Kanto em 1923. Depois disso, as lojas foram reconstruídas em concreto em 2 ocasiões, uma vez após o terremoto de 1923 e depois novamente após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Apesar de suas estruturas modernas de concreto, as lojas têm uma aparência tradicional, sendo decoradas com lanternas penduradas e telhados verdes de azulejo. As lojas Nakamise vendem uma grande variedade de comida de rua, petiscos tradicionais, artesanatos, roupas e acessórios, além de todos os tipos de brinquedos, camisetas, guarda-chuvas, bonecas e lanternas. Nakamise geralmente está lotada de turistas, então eu recomendo ir cedinho pela manhã para evitar as multidões. Se você achar que a aglomeração ao longo da rota principal de Nakamise é muito intensa, você pode caminhar pelos fundos das lojas em ambos os lados da Nakamise, onde é bem mais tranquilo. Nas ruas exteriores que correm paralelas à rua principal de Nakamise, há muitas outras lojas, cafés e restaurantes que certamente ficarão muito felizes em receber sua visita. O horário de funcionamento varia de loja para loja. A maioria abre das 10 até as 7 horas da noite. Algumas abrem tão cedo quanto às 8 e fecham tão tarde quanto às 20 horas. Molhou tudo. Por muitos séculos, Asakusa foi o principal distrito de entretenimento de Tóquio durante o período Edo, de 1603 a 1867, quando o distrito ainda estava fora dos limites da cidade. Asakusa era o local dos teatros de kabuki e um dos grandes distritos de prostituição. No final do século XIX e início do século XX, tipos modernos de entretenimento, incluindo cinemas, surgiram em Asakusa. No entanto, grande parte de Asakusa foi destruída nos bombardeios de 1945. Embora a área ao redor do reconstruído Sensoji tenha recuperado a sua popularidade, o mesmo não pôde ser dito do distrito de entretenimento de Asakusa. A abertura do Tokyo Skytree, uma torre de 634 metros de altura, a 20 minutos a pé do outro lado do rio Sumida, a partir de Asakusa, levou novamente a um aumento no número de turistas. E no próximo vídeo é exatamente o Tokyo Skytree que a gente vai visitar. Por conta do barulho exterior, eu tive que narrar o vídeo para vocês não ficarem ouvindo os chiados e também o barulho aqui da multidão. Tivemos a oportunidade de conhecer a irmã da Miriam junto com seu cunhado que moram aqui no Japão e nos ajudaram a apreciar o local. Foi um maravilhoso encontro e agradeço demais a companhia. Adorei conhecê-los e passar essas experiências enriquecedoras com vocês. Divirtam-se, né, e boa viagem de volta. E até Ano que vem. Ano que vem. aquele sakura, mesmo no inverno. Espero que ano que Que o vem Fuji, vai dar Fuji tudo no certo. inverno é o mais bonito. Ó, que os QT, né? Ai, arigato. Vai que no Rio vai pegar o Ginza lá. Então vamos. Bye bye, Katsuki! Boa viagem. No próximo vídeo estaremos em um dos destinos mais populares de Tóquio. Obrigada para você que assistiu até aqui, que curtiu, comentou ou compartilhou. Fico muito feliz com seu apoio. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!